Então vamos fazer a menção no livro de Josué, capítulo 2, verso 6, que diz o seguinte: porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. E nós demos um tema para essa palavra. Deus usa o improvável. Improvável é o mesmo que sem probabilidade de acontecer. Uma coisa é impossível. Essa noite eu não sei qual é o teu impossível, mas eu quero dizer que o Deus que faz promessa, Ele é o Deus que cumpre. Alguém diz que quem tem promessas não morre. Eu sou fruto de promessas. Meus pais já dormem no Senhor. E algumas promessas eles não viram cumprir na sua totalidade. Ainda que nós venhamos descer o pó, eu nunca vi um funeral de promessas. Deus cumpre. Alguns planos desenhados por Deus sobre nossas vidas acontece hoje. É o já de Deus. Nesse momento pode se realizar um grande plano de Deus. Mas existem promessas que são para nossas gerações, nossos filhos, nossos netos. Vimos alguns exemplos de homens, grandes homens da Bíblia. Abraão recebeu promessas. Deus falou a Abraão: olha para o céu. Pode contar as estrelas? São incontáveis. Assim será a sua descendência. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. Moisés também está na história de um grande homem. Moisés, você será o libertador dos hebreus, do povo de Israel, que estão algemados pela escravidão de Faraó. Eu já vi as dores do meu povo. Você vai ser o grande líder. E aí ele olhou para si e falou: eu? Como assim? Jamais Faraó deixará esse povo ir. O povo que move a economia do Egito através dos seus serviços escravos. Deus, eu? Como assim? E Deus o capacitou. E ele, através do poder de Deus, libertou o povo da escravidão. E assim é no tempo de hoje. Mesma coisa. Quando Deus nos dá uma tarefa, alguma coisa para nós realizarmos, olhamos para dentro de nós e não vimos capacidade para realizar. Mas Deus não chama os capacitados. Ele capacita a quem Ele chama. Então nunca diga não para Deus. Ele vai contigo garantindo a vitória. E aí o povo está livre de Faraó. Mas existe um obstáculo. Sempre aparecem os grandes obstáculos, as dificuldades. Lá estava o Mar Vermelho. E Deus encorajou, Deus deu todas as orientações a Moisés. Moisés, toca nas águas. E o mar se abriu e o povo passou. Miriam e as mulheres cantaram alegremente: só o Senhor é Deus. E o Senhor Deus provou que estava com o povo. Se o povo estiver comigo, eu estarei com eles. Assim foi a promessa de Deus. Mas logo à frente, mais dificuldades. Lá estava o povo diante das águas amargas e eles cheios de sede. O povo tinha acabado de experimentar o milagre de não molhar os pés no mar. Passou a seco. Quando o mar se fechou, engoliu seus inimigos. Mas estavam murmurando porque não tinha água para beber. Mas Deus, mais uma vez, com seu amor imensurável, fez
uma transformação de águas amargas em doces. O que eu quero dizer com essa passagem? Que nossa vida nem sempre é festa. Tem momentos de águas amargas. Mas, como eu estou falando de promessas, Deus sempre promete estar cuidando de nós, enviando recursos, nos pegando no colo no momento que nós não temos forças para caminhar. Então, se você está passando momentos amargos, não murmure. Quem disse que seria fácil? A Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque as suas obras terão uma recompensa. Então acredite, as águas amargas não duram para sempre. E lá prosseguia o povo rumo à terra prometida, sob a liderança de Moisés. Aquela promessa lá do Egito estava se cumprindo. E Deus, como sempre fala e promete e acontece, ele estava caminhando com o povo. Era coluna de fogo, era nuvem e o povo não morria de frio e nem de calor. Fome? Como assim? Fome no deserto? Havia uma provisão. Durante o dia, era um maná fresquinho e faziam bolos com aqueles ingredientes, aquele ingrediente que caía toda manhã do céu. Não poderiam guardar para o dia seguinte. Por quê? O que Deus tem para hoje, você tem que agarrar e viver hoje. Então amanhã Deus dará uma nova providência. Aqui não estamos remetendo que devemos descansar no dia de hoje, porque amanhã Deus vai ver, vai providenciar. Não, eu estou falando que as bênçãos que Deus tem para você hoje, agarre, viva essas promessas, esses planos desenhados para você, porque amanhã vai ter muito mais providências de Deus. De manhã o maná e à noite as codornizes. Eram umas aves com uma carne macia, saborosa. E o povo se alimentava então de pão e carne de aves. E Deus sempre cuidando do seu povo. E lá vai seguindo o povo rumo à terra prometida, com a liderança de Moisés, que já estava ficando cansado. E Deus traçou um novo plano. Josué estava sendo moldado para uma nova liderança. O nome antes era Oséias, que tinha significado salvação. Quando Moisés o chamou e falou: a partir de hoje, você não vai ser mais Oséias, vai ser Josué, porque Yahvé é a real salvação. Eu imagino porque Deus trocou o nome de Oséias para Josué. Porque muitos milagres ainda estavam para acontecer com a caminhada do povo. E talvez o homem com a vaidade no seu coração poderia pensar: esses milagres estão acontecendo através da minha vida, das minhas próprias forças, das minhas mãos. Entendemos que o povo não ia dar um passo se Yahvé não estivesse na frente. Então, não tem como prosseguir sem a presença. Sozinho, ninguém encontra salvação. Seremos exterminados. Impossível caminharmos sem Deus. Não chegaremos a lugar nenhum. E logo à frente, vem mais obstáculos. Sozinhos, somos uns derrotados. Então, Yahvé vai na frente das batalhas. E assim foi. Moisés faleceu e Deus deu a palavra de ânimo para Josué. Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te, tenha bom ânimo. E a gente vê a palavra esforça várias vezes. Por quê? Esforçar é se levantar, se colocar à disposição. E o povo assim estava sentado, acampados nas planícies de Moabe, as campinas. E Josué deu ordem aos líderes, aos príncipes: fala para o povo no meio dos arraiais que daqui a 3 dias nós iremos atravessar o Rio Jordão. Era o primeiro obstáculo sobre nova direção.
E talvez, imagino eu, que o povo fazia aquele bochicho. Será que nós conseguiremos passar o Rio Jordão? Lembraram lá do Mar Vermelho, onde o povo que saiu do Egito passou com os pés enxutos. E aí, será que Josué vai ter o mesmo poder como Moisés teve? Mas Deus, assim como estava com Moisés, estava com Josué. Jericó era uma cidade intransponível. Tinha muralhas gigantescas. Alguns historiadores falam que chegava a 9 metros de altura. Então, Josué teve que saber o que estava dentro das muralhas. Qual era o poderio, qual era o poder de armamento, qual era a estratégia que eles usavam, como eles se comportavam. E sobre essas muralhas estava a nossa protagonista, a mulher que nós queremos destacar nessa bela mensagem, Raabe. O tema da nossa mensagem é Deus usa o improvável. E Raabe era uma improvável, uma mulher que tinha como ofício a prostituição. Prestava os seus serviços aos homens de Jericó e aos viajantes que passavam pela cidade, pois Jericó era uma cidade de incensos, de fragrâncias, é uma rota comercial. Então os viajantes sempre acampavam, sempre passavam pela casa de Raabe. E Raabe era usada, imagino eu, sofria algumas violências, alguns abusos. Vivia rodeada pelos seus clientes. Mas na sua alma havia um enorme vazio, feridas no coração. E sempre saía aquelas conversas dentro da sua casa, dos viajantes, as histórias de viagem. E alguns deles comentavam: Raabe, você imagina que tem um povo que saiu do Egito, caminhando no deserto, eles têm um Deus poderoso? Como assim um Deus poderoso? Raabe só conhecia o seu Deus, seus deuses, os deuses pagãos de Jericó. E eles falavam: nossa, o Deus deles, Raabe, abriu o Mar Vermelho e eles não morreram afogados. Passaram como uma coluna de 2 águas, passando a seco. O Deus deles, Raabe, não deixou eles morrerem de fome, de frio, nem de calor. O Deus deles sempre esteve com eles no deserto. As sandálias não se desgastavam. E eles vêm caminhando, estão à margem do Rio Jordão. Raabe ouvia falar do Deus de Israel, enchia seu coração de fé e de esperança. Só de falar, ela já sentia o tamanho do amor desse Deus. Em cima das muralhas, ela tinha a visão de fora dos muros e dentro dos muros. Fora era o Deus de Israel, que vinha com eles. Dentro eram os seus deuses, os deuses de Jericó. E ela olhou para o seu vazio e começou a questionar, a pensar: ó Deus de Israel, o Senhor está me ouvindo? Olha, prazer, eu sou Raabe, eu moro aqui em cima das muralhas de Jericó. Deus, eu ouvi falar que o seu amor é tão grande, que o Senhor divide esse amor com todos os seus filhos. Ó Deus de Israel, eu quero experimentar esse amor, eu quero ser alcançada, Deus, olha para mim. E quando ela olhava para dentro das muralhas, ela falava: eu conheço os meus deuses e eles não me conhecem, eles não me protegem. Eu faço sacrifício para eles todos os dias e não recebo a proteção, o seu amor, as suas misericórdias. Minha alma se angustia e eles não assaram. Minhas feridas sangram e eles não têm um remédio. Ó Deus de Israel, eu acredito que se o Senhor me alcançar, eu serei salva. Essa fome que eu sinto de ti, Deus, só de ouvir falar, venha e faz morada na minha casa, faz morada no meu coração. Eu quero te servir. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Raabe
tinha uma fé imensurável e ela acreditava que aquilo que Deus fazia fora das muralhas poderiam fazer dentro do seu coração. E os espias estavam dentro da casa dessa mulher, a improvável Raabe. E eles foram descobertos. Sim, e o rei mandou chamar Raabe. Raabe, estou sabendo que dentro da tua casa tem espias. Aqueles inimigos vieram observar nossa terra. Mande-os para fora. Raabe mentiu. Não, na minha casa não. Passou sim os homens, mas eu não sabia que eles eram espias. Como pode uma mulher com a alma tão bagunçada, a mente tão conturbada, aquela vida difícil, conseguir colocar em ordem as canas de linhos? Talvez esteja acontecendo com você. A sua alma está toda bagunçada. Seus sentimentos estão todos mexidos. Existe uma mistura de ódio, tristeza, amarguras. Mas Deus te convida a colocar em ordem a sua vida. A cana tinha um simbolismo. Era um tecido fino, sacerdotal. Os sacerdotes usavam roupas de linho e apresentavam sacrifícios ao Senhor. Então, coloque em ordem as suas canas de linho e você vai receber a salvação. E os espias estavam lá, debaixo do eirado, onde as canas de linhos estavam postas em ordem. E através desse esconderijo, eles alcançaram a salvação. Mas eles precisaram sair dali, porque estavam sendo caçados. E arrumaram uma corda, desceram pela janela da casa de Raabe. Antes, Raabe os chamou para a conversa. Olha, eu protegi vocês, eu coloquei minha vida em risco, eu poderia ter morrido se o rei descobrisse que vocês estavam aqui no meu terraço. Agora vocês prometem que quando vocês vierem destruir Jericó, vocês vão guardar, vão proteger, vão poupar a vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha mãe? O povo de Jericó estava com tanto medo do povo hebreu que eles estavam desfalecidos. A Bíblia diz que estavam desanimados, pararam a vida por causa do povo que estava chegando. Estavam com medo, porque a história de Israel, do Deus de Israel, que era um Deus invencível nas batalhas. Então o povo parou a vida, mas Raabe estava na produção do linho. Então, mesmo que venha o inimigo, não pare de produzir. Você tem que continuar trabalhando, porque enquanto nós estamos produzindo, Deus está moldando a nossa vida, está cuidando. E assim aconteceu com Raabe. Ela estava no terraço, no processo de secagem do linho. Logo estaria pronto para o uso. E Raabe não se desanimou, não se prostrou. O juramento a Raabe estava de pé, mas tinha que ter um sinal. Olha, você vai pendurar na sua janela esse fio de escarlata. Era um fio vermelho. Aí é um sinal que aqui é a sua casa. E quando vier a fúria do Deus de Israel para destruir Jericó, a sua família estará protegida. E olha, nós não vamos ter culpa sobre o sangue daqueles que estiverem de fora. Então foi aquele alvoroço, imagino eu. Toda a família de Raabe, sobrinhos, irmãos, todo mundo dentro da casa de Raabe. Imagino que sempre tinha aquelas linguinhas falando mal, porque Raabe era prostituta. E essa mulher, aí uma cunhada, alguém falando, ou os sobrinhos falando da tia. Mas só estariam seguros se estivesse dentro da casa de Raabe. Deus deu ordem ao povo. Vocês irão em silêncio, a minha arca vai na frente e os sacerdotes irão com a buzina de chifre de carneiro. Essas buzinas só eram usadas em período de festas. E talvez o inimigo estivesse lá da muralha olhando, só observando. Por que carneiro, chifre de carneiros, buzinas? Se não tem festa. Que vai uma lição. Comemore
a sua vitória sem ver. A fé não é coisas que não existem, nós trazemos à existência. Então comece a celebrar a sua vitória, porque ela já chegou. Antes do povo de Israel possuir, destruir Jericó, eles já estavam celebrando que já tinha conquistado a terra. Agora deixa eu imaginar. Os sobrinhos de Raabe, sabe como é que criança é, né? Ou adolescente, na curiosidade, talvez até os pais, todo mundo, tinha uma freitinha da porta e eles ficaram olhando. Aí o tio Raabe, não está acontecendo nada. O povo está vindo em silêncio e depois volta para o arraial. E de novo, e assim foram 6 dias. O povo ia, dava volta às muralhas e voltava para o arraial. Que loucura! Mas tinha uma estratégia de guerra que não era humana. Era uma estratégia sobrenatural. Primeiro, silêncio. O que significa? Você não deve sair contando seus planos, os seus sonhos para ninguém. Você deve guardar em silêncio, porque vai ter o momento certo de vibrar, igual a torcida lá no Maracanã. Deus falou. Primeiro silêncio, as buzinas tocando, a presença sempre à frente. Depois, no 7º dia, vocês darão 7 voltas e o povo vai gritar. Gritar. E assim aconteceu. Na 7ª volta, o povo houve uma grande explosão, um grito. Talvez você esteja com um grito aqui na garganta. Um grito querendo liberar, possuir o que é seu. Um grito de liberação de perdão. Talvez você esteja com um grito falando: Deus, eu sei que é meu. A terra prometida é minha por herança. Mas tem inimigos a possuindo. Se alguém perguntasse: qual é o grito que está te incomodando? Está tirando o seu sono? Qual é o grito que te traz choro, amarguras? Esse dia de hoje, Deus está falando: grite. Mas para você gritar, você primeiro passa por um processo do silêncio. E a minha presença não pode faltar. Você vai celebrar. Talvez a muralha da sua vida esteja como a muralha de Jericó. As muralhas de Jericó. Imensuráveis, gigantescas, intransponíveis. O improvável não tem a probabilidade. Deus está falando que se você está em frente às muralhas, ou em frente até do Rio Jordão, você vai ultrapassar pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro o povo acreditou. Acreditou em todas as estratégias que parecia meio louca. Gritar, tocar, a presença na frente, a arca. Como assim? Como é que aqueles muros iam cair com um grito? Mas Deus, Ele usa a forma que Ele quiser para destruir os seus obstáculos, seus inimigos. Então só confie. Quando o povo gritou, as buzinas tocaram, a presença estava à frente, a casa de Raabe estava protegida, estava de pé, e toda a sua família não foram exterminados, porque tinha um sinal lá que evitava a destruição. Raabe não teve o sangue na sua casa, a entrada, a destruição, mas ela era uma semente, e da sua casa saiu alguém ferido na cruz do Calvário. A improvável fez parte da genealogia de Cristo. Ela teve uma história que o povo de Israel jamais imaginou. Como assim? Uma prostituta que morava em cima das muralhas fazia parte do plano divino para a chegada do Messias. Saiu alguém ferido e seu sangue nos salvou. Outra lição: não julgue pela aparência. Os planos de Deus, o que Deus está desenhando para cada um de nós, às vezes você não consegue imaginar o que Deus está traçando na vida do outro. Então Raabe foi julgada, foi discriminada, mas a salvação chegou na sua
casa. A salvação chega na tua casa hoje também. E o Deus de Israel sempre é o vencedor. O nosso Deus que nós servimos. Passamos obstáculos, dificuldades, Rio Jordão, muralhas, tristezas, amarguras, julgamentos como Raabe. Mas o amor de Deus, ele nos constrange. Ele sempre tem promessa que sempre estará conosco. Está e estará. Se você gostou dessa história, comenta aqui. Você tem um grito entalado aqui na garganta? Hoje é dia de gritar e liberar e receber a sua herança, que é a terra prometida. Eu não sei qual é a terra que você está pedindo a Deus, mas eu tenho certeza que tudo que pedires, crendo, recebereis. Um forte abraço dos nossos Minutos Papo de Mulher.